Pessoal, começou nosso programa na Laje com Lincoln Reis, um cenário totalmente diferente por conta das situações climáticas. Tá um calor tremendo e não dá para me levar o homem entrevistado hoje de terno e gravata lá no sol, que senão vai virar um picolé. Doutor Renan Lourenço. Ele é advogado criminalista. Vai falar hoje um pouquinho sobre a sua atuação com a justiça, enfrentar os promotores, enfrentar os juízes. Então esse é o trabalho dele. E também libertar os inocentes. O doutor está aqui no Na Laje. Antes de chamá-lo, vou pedir para o Raí, acordar o Raí, para ele rodar a vinheta e soltar o foguete. Produção! Roda a vinheta que o foguete quer voar. Renan, doutor Renan, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui participando do nosso programa. O Renan é filho de um amigo, de um irmão, Sandro Alemão, Santista Roxo. Falou, poxa, leva lá meu filho, leva lá meu filho. Vamos levar, vamos achar uma brecha. Ele falou com o Pipoca, bora correr com o homem, tá estourado na internet. Com seus vídeos, também de dicas e também com seus vídeos de trabalho. Não é isso, Renan? Exatamente. Bora? E assim, acho que assim como você diariamente posta o trabalho e as pessoas, elas vêm por intermédio desse, o advogado, tanto criminalista quanto o advogado civilista, trabalhista, tem o dever de postar. Vem de um lado das pessoas que não entendem como que funciona a vida de um advogado criminalista, o que um advogado criminalista faz ou deixa de fazer, e a importância que é da gente sempre olhar os nossos constituintes, os nossos clientes, porque quando eles depositam a esperança na gente, ali sim é a margem que a gente consegue trabalhar de uma forma bem objetiva e com clareza daquilo que a gente quer chegar. Bacana demais. O homem tá descolado, hein? O homem tá descolado. E vamos falar também dos picareta também, né? Vamos falar um pouquinho. Também tem uns mal-assombrados aí que fala que vai tirar, não tira, promete. E isso aí não pode acontecer. E o doutor Renan tá aqui para falar um pouquinho qual a frase que marcou tua vida. Acho que a frase que marcou minha vida, eu sou de igreja, então tem um versículo que fala... Evangélico, hein? Evangélico. Tem um versículo que fala, João, capítulo 1, versículo 48, que fala, é bem objetivo. Jesus fala para Natanael, Natanael, eu te vi na videira. E ali me marcou porque quando Jesus fala que viu alguém, mesmo sem esse alguém saber que Jesus viu, é porque Jesus mostra que ele está em todo o ambiente. E se ele está em todo o ambiente, ele traz uma onipresença. Se ele traz uma onipresença, ele traz uma identidade para mim. E quando a gente tem a identidade firmada em Cristo, cara, ninguém, nada, qualquer coisa não abala a gente. Nada, independente da questão. Nada. Falou tudo, não abala. Eu tava, esses momentos, do tempo pra cá, quando vem o carnaval, vem aquela briga, aquelas brigas, né? Guerra, né? Aí teve essa situação que colocaram numa lata de... Né, numa sardinha, lata, né, a família dentro de uma lata, que não sei o que, aí uma discussão tremenda, o pessoal falou assim, poxa, que não sei o que, começou a criticar, pô, meu Deus, meu irmão, deixa eu te falar pra tu, o Deus que eu sirvo, ele não precisa de advogado nenhum, pode ficar tranquilo que o cajado vai vir, a marretada vai vir, eu não preciso lá defender, brigar, fazer como o Pedro fez, cortou a orelha do guardião, não. Pode ficar tranquilo que o recado, o cajado vem do homem, e o cajado é certeiro. Certeiro, só para dar essa dica aí que aconteceu sobre os bastidores que tem do carnaval, um critica o lado cristão, fica aquela crítica, e o outro quer defender que é cristão, calma, irmão. Sim. Irmão, muita calma que o homem não precisa de advogado nenhum, não. Sim. Não precisa de advogado. O homem não precisa de advogado. Nós que precisamos, e exatamente. Muito. Que nem aquela frase, pô, aceitei Jesus. Tem que ver se Jesus me aceitou. Exato. Assim, hoje em dia eu tava falando sobre igreja, sobre religião, mas é bacana. Eu gosto bastante demais. Bastante. Qual o papel da tua avó na tua vida? A vovó. A vovó. Bom, minha avó se foi, Maria Alice. Maria Alice, que Deus o tem em bom lugar. Há muito tempo atrás aí. E ela marca... Parte de mãe ou parte de pai? Parte de mãe. Parte de mãe. A parte de pai tá viva. A tá parte de viva. Pai tá... Uma baixinha tá viva. Pô, abençoada demais. Ô, é a melhor comida que eu já comi. É isso. E, bom, a minha avó, ela sempre foi muito estudiosa.
nunca influenciou eu ser advogado, nada nesse sentido. Mas eu tenho uma recordação muito nítida dela sentar e dela ler, dela buscar entender numa época que não tinha chat GPT, não tinha inteligência artificial. E pensa numa mulher sábia. Acho que todos vocês que têm vó ou já tiveram vó, sabem o quão é bom ter uma pessoa que tem inteligência do lado. E ela trouxe essa referência para a minha vida, de mostrar que a gente consegue melhorar a forma que estamos, aonde queremos chegar, através dos estudos. E ver ela todos os dias, eu lembro que ela ficava lendo jornal, livros, ela lia enciclopédia, nem sabia o que era enciclopédia, dicionários. Então, isso trouxe um impulso para eu buscar mais aquilo que realmente é meu propósito, é estar como advogado criminalista. Caramba, que bacana. E a vovó foi influenciadora. Que Deus o tem em bom lugar, que a gente sabe que todos nós vamos partir dessa vida para uma vida melhor, com muita fé em Deus. Bora lá. Minha trajetória não foi construída em atalhos, mas em trabalhos. Disciplina e fé. Comenta essa frase aí, meu irmão. Caramba, isso, é quase um monólogo, né? Esse aí foi pá. É que eu acredito muito que nós precisamos ter a nossa vida, além daquilo que a gente tem como propósito, a gente tem que ter um direcionamento. O homem que ele tem identidade em Cristo, ele tem direcionamento. Uma pessoa que não tem identidade em Cristo Jesus não tem direcionamento. Então aquilo que é levado, aquilo que as pessoas falam, ela acaba indo. Mas quando você tem propósito, você tem clareza daquilo que você quer chegar, cara, ninguém vai te parar, nem pode trazer armaduras, pode trazer argumentos, pode trazer vídeos, nada, nem ninguém para quem tem propósito e identidade em Cristo. E um ponto principal sobre tudo isso é aquilo que a gente começa a refletir lá atrás. Acredito que quando você olhava lá atrás, você jamais imaginava construir tudo que você vem construindo. Sim, e o que você vai construir ainda. E a gente tem que ter esse propósito de vida, de querer sempre estar a mais. E aí uma vez uma pessoa me falou assim, pô, Renan, tudo bem? Um amigo de infância, eu quero construir um império, eu quero criar um império. E aí eu falei pra ele, Lincoln, eu falei que muitas vezes a gente tem que saber diferenciar o império do reinado. Porque se você quer construir um império, você acaba sendo um autoritário. E quem está próximo de você não prospera. Só que se você constrói um reinado, todo mundo que está próximo prospera. E o meu propósito de vida é que as pessoas próximas de mim também prosperem, também cresçam, também estejam no mesmo sentido daquilo que eu quero. Então acho que é isso, sabe? A gente precisa todos os dias buscar isso na nossa vida. Todo momento. O que eu posso ajudar? O que eu posso impactar na vida de outra pessoa? Como que essa pessoa consegue chegar naquele lugar? O que eu posso fazer para trazer ela para perto de mim, mas principalmente para servi-la? E o princípio principal que nós precisamos ter é servir o próximo. É isso aí. O camarada quer construir um império e outro vai reinar, né? Então ele tem que saber como reinar primeiro, para depois ele construir o próprio império dele. Olha, pastor Daniel, o homem tá afiado. Pastor Alex, o homem é brabo, é brabo. Eu conheço o pastor Alex, pastor Daniel. Pastor Alex tem uma parceria comigo aqui no final do ano aqui das Cestas Básicas, o pastor Daniel também. Eu tava com vocês, pô. Mandar um abraço. Tu tava, não tava? E o Sandro falou assim, pô, ele tava do lado, porque a gente não eu também sirvo na Lagoinha, então, enfim, a gente tá sempre aí, ali. Pô, bacana demais, cara. Bom servir, bom servir. Bora, fala do caso em que você tirou um inocente da cadeia. O homem, pessoal, ele tirou um jovem da cadeia que estava sendo acusado, acho que é por roubo, né? Estava sendo acusado. E o homem foi lá e comprovou que ele não estava naquele momento ali, do qual as pessoas o acusavam. E o doutor teve um trabalho nos bastidores aí que ele vai explicar agora como é que foi. Foi para as mídias sociais, foi para o jornal local. O homem falou e no jornal da nossa cidade. Falou do caso. E o próprio jovem, né? O jovem também deu seu próprio depoimento. A mundo. família foi muito bacana. Então, quem quiser lá assistir também, segue o Renan, segue o doutor Renan nas redes sociais e vai saber um pouquinho desse caso contado também pelo jornal aqui local. É isso? É isso. Ô Lincoln, imagina a situação. Você tá andando na rua, saiu e cortou o cabelo, né? A gente sabe que as pessoas que moram numa região periférica muitas vezes têm uma coloração de pele mais escura e acaba se confundindo, e existe isso juridicamente falando. E aí esse jovem de menos de 21 anos de idade, ele tinha acabado de sair do cabeleireiro, todo feliz porque ele ia curtir o final de semana dele, era uma sexta-feira, quando os guardas municipais de determinada região aqui perto da Baixada de Santos
avistaram ele. E nesse momento que avistaram ele, falaram, cara, você bate com as características de quem roubou uma pessoa há 2 horas atrás. E ele, não é possível, eu acabei de sair do barbeiro. Mostrou o comprovante de Pix, mostrou a filmagem conversando com o barbeiro. Detalhe, no momento que a pessoa havia sido roubada, ele estava saindo da casa dele. Então tinham provas de câmeras que ele estava saindo, não tinha como ele estar em 2 momentos, em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é impossível. É impossível isso aí. Mas enfim, aí os guardas municipais foram atrás dele, filmaram o rosto dele e mandou assim pra vítima, achamos a pessoa, hein? E eu entendo que quando a vítima ela é roubada, ela cria aquele ímpeto, aquele encorajamento de falar ele mesmo, foi ele, porque no momento, no calor da emoção, se um agente público falar que achou quem te roubou, dificilmente você vai falar, não é esse não. Você vai querer ver justiça. E tá tudo bem, faz parte do ser humano. Não é correto, né? Não é o correto. Não é correto. E esse jovem foi preso, foi levado até o Centro de Detenção Provisória de Praia Grande. Passaram-se 7 meses preso. Exatamente ali, basicamente, quase 247 dias. Preso. Onde o jovem não tinha o que comer, muitas vezes, a família não conseguia ir visitá-lo diariamente, então ele acabava ficando semanas sem qualquer contato com a mãe. E é um jovem que trabalhava num supermercado, então ele tinha uma vida regressa muito positiva, comum, como todos os jovens querem construir uma carreira algum dia na vida. E esse jovem viu de um dia pra noite tudo caindo, tudo desmoronando. Caiu por terra. Ele falava pra mim que, quando eu ia visitar ele no CDP, ele falava que ouvia goteira todos os dias, ouvia homens gemendo de dor. Ele não sabia o que estava acontecendo, era um jovem que estava passando por uma situação tão perigosa. E ele ouvia pessoas falando, se você fizer isso, você vai ter que pagar tanta coisa para outra pessoa. Você vai apanhar se não lavar tanta roupa. Por que acontece isso? É um jovem que não é criminoso, não tinha conhecimento do que acontece lá dentro. E ele todos os dias com medo, com receio, ele comia comida estragada. Mas ele tinha fé. E quando a família chegou até minha pessoa, eles chegaram com uma condenação. Esse jovem, em primeira instância, pelo juiz de primeira instância, havia o condenado a pena de 7 anos e 8 meses. Então você imagina, ele já estava 7 meses preso e ele recebe uma condenação falando, você está preso e você vai ficar preso por mais 7 anos. Eu não acredito, eu não consigo sentir o que passou no coração dele, nem um pouco. Mas aquilo me trouxe um ânimo, porque eu sabia, ali no fundo, que se a gente trabalhar com seriedade, dificilmente aquilo que a gente acredita diariamente vai ser contrário. E vindo dessa condenação, a família chegou até mim. Então eles me constituíram, eles me contrataram para atuar em segunda instância, lá em São Paulo, no Tribunal da Sé. Já tinha outro advogado que perdeu em primeira. Não digo perder, a gente não perde nem ganha. Perder, a gente busca a solução. E, infelizmente, em primeira instância, esse advogado, com a sua tese, a promotoria com a tese dela, o juiz acatou. Comprovar. O juiz acatou mais a tese da promotoria e condenou a pena de 7 anos e 8 meses. Em segunda instância, eu fui arquitetar tudo aquilo que era improvável, mas que na minha concepção, na minha capacidade técnica, eu acho que era provável. E eu construí uma narrativa mostrando todo o enredo, o início e o fim, de uma forma bem objetiva e linear. Só que o ponto principal, e que eu falo para todos os jovens advogados que me seguem, advogados mais antigos também, é que o bom advogado não é aquele que escreve, não é aquele que fica por trás dos bastidores ou principalmente no seu escritório, ali pensando nas petições. É aquele que vai até o tribunal, aquele que fala com o juiz. Porque foi na sustentação oral, lá no tribunal, que eu consegui convencer, a melhor parte, que eu consegui convencer os desembargadores, que no caso eram 3, de que aquela sentença de primeira instância estava totalmente fadada ao fracasso na vida do jovem. E aí, de decisão unânime, os 3 desembargadores absolveram o Pablo. Eu falo Pablo porque já divulgou, então ele autoriza a divulgação da imagem, do nome dele, Pablo Santos Silva. Se vocês quiserem, pesquisem aí. É uma história muito emocionante. E hoje em dia é um jovem que já está trabalhando, ele já está reiniciando a sua vida e, principalmente, estando no lar da sua avó querida, que tanto o ama, né? Caramba, cara. Que história, hein? Bora processar o Estado, né, filho? Já tá em continuidade. Já processar o Estado, porque, pô, é sacanagem. A gente vive em comunidades, eu sou nascido e criado na Vila Progresso, aqui no Morro, nos Morros de Santos. A gente sabe da dificuldade que é para um jovem, né? Um jovem ingressar no mercado de trabalho não é mimimi, não, gente. É verdade, sim. A forma de abordagem
tanto de guardas municipais, policiais, é totalmente diferente do Gonzaga lá do Canal 3, Canal 4. Isso é fato. Não vem que fala assim, o vereador Lincoln tá falando, tá com mimimi lá. Não tô com mimimi, não. Vocês não vivem, vocês nunca viveu, nunca passou por uma dificuldade dessa, porque o camarada pode ser um advogado, mora na comunidade, como está aqui um advogado, pode ser um político, pode ser um juiz e morar na comunidade. O cara sobe com o carrão dele, boy, ferramenta, tá todo mundo para o cara. É ladrão. Sim. É ladrão. Roubou esse carro aonde? Não, pô, nem perguntou pro cara, como é que tu trabalha, aí tá tudo bem, precisa de ajuda? Não tem mais esse... Aqui não tem, onde a gente convive não tem não, a abordagem é totalmente diferente. Então assim, acontece que, pô, o cara chegou, abordou já, tu acha que tu é o culpado, aí já chegou foi roubado, a vítima, achamos o culpado. Mas saiu todo mundo condenando o jovem. Exatamente. E bora processar o Estado. Mete ferro no Estado para poder reparar o dano que foi na vida desse jovem. Esse jovem já era para estar voltando aí para uma biqueira para ser... Agora eu vou ser ladrão mesmo. Agora eu vou ser ladrão mesmo. Ele podia ter isso na cabeça dele. Pô, fizeram comigo? Né? Revoltado? O Estado tem que dar tratamento psicológico, psiquiátrico. O Estado precisa reparar o dano e o doutor tá aqui que vai... Já. Na verdade, minha sócia, né? Eu só atuo na parte criminal. Minha sócia faz essa parte de dano moral, civil. Não, já tá sentando o prego. Isso. Já. Senta o prego. Tem que sentar o prego mesmo. Errou, tanto pro lado de cá, tanto pro lado de lá. Errou, tem que pagar. Bora pagar. Doutor, como foi o teu primeiro caso? Aquele friozinho na barriga? Como é que foi aquele caso? Um jovem, assim, no tribunal... Cara, tudo com... que precisa colocar aquela... Como é que é o nome? A beca. A beca do Batman. É igual eu mando foto pro meu irmão, que ele tem 7 anos, e fala, tá no Harry Potter? É isso. O meu primeiro caso, Lincoln, foi quando eu tinha acabado de receber a carteirinha da Ordem dos Advogados. E o meu barbeiro, eu não sabia, ele só sabia que eu gravava uns conteúdos para as redes sociais voltado para a área criminal. Eu sempre, desde a faculdade, eu fazia esse trabalho. E ele ficava me sondando, perguntando algumas coisas, mas eu nunca, sem malícia, não atuava, não entendia. E aí, Lincoln, passou 2 dias que ele cortou meu cabelo, eu fui pra solenidade tirar minha carteirinha, tudo certinho. Ele me liga e fala, a esposa dele me liga e fala, o teu barbeiro tá preso, tá aqui no fórum, na audiência de custódia. Audiência de custódia? Como assim? O que é isso? Eu achava que... Cortou o pescoço. O que aconteceu? E aí, quando eu cheguei no fórum, todo nervoso, sem terno, eu fui com uma blusa social só, não sabia o que estava acontecendo, não tinha ainda não sabia nem como falar direito. Fui pra campo. Eu cheguei lá, eu não sabia o horário nem o que acontecia. Quando eu cheguei no fórum, a audiência de custódia tinha acabado. E aí ele ficou preso, porque eu não conseguia atuar, né? Mostrar ali outros parâmetros. Foi a Defensoria Pública que fez ali a audiência de custódia dele. E aquilo me trouxe uma revolta. Eu falei, cara, Lincoln, não dá pra eu continuar sendo inexperiente. Eu preciso buscar. Eu preciso aprender, porque se acontecer um flagrante, eu tô no meio aqui da conversa contigo, acontece um flagrante, eu tenho que saber a hora que chegar, o que eu faço, onde eu chego, com quem eu falo. E desde aquele momento eu falei, não, o importante agora é eu ser diferente. E aí, depois que a gente conversou, eu e o meu cliente, a gente atua, eu estou em processo com ele até hoje, e vamos brigar, vamos buscar a melhor solução para ele nesse caso, né? Bacana demais, é isso aí, ó. Bora se aprofundar, o doutor foi buscar porque ele se sentiu preocupado primeiro, já saiu, jogaram a camisa 10 para ele, sai jogando, Renan, já saiu correndo, só que chegou lá o juiz, já tinha apitado o final do jogo. Sim. Já tinha apitado o final do jogo, mas também acontece, porque a audiência de custódia não é obrigatoriamente ter um acompanhamento de um advogado, mas é bom, sim. Sempre é bom. Doutor Renan, existe diferença, sim ou não, de um pobre para um rico numa abordagem ou num processo? Existe? Bom, principalmente eu acredito que na parte da abordagem foi aquilo que a gente comentou, né? Quando a pessoa mora numa zona periférica, sim, tem um pouco mais de truculência em algumas questões. Cada policial, cada oficial tem uma atitude individual para atuar. Mas o que eu percebo mais no sistema judiciário é que, além da questão financeira, eles olham muito o passado da pessoa. Se a pessoa cometeu crime, se a pessoa é uma pessoa multirreincidente, que, enfim, já teve outras condenações. Então esse é o ponto mais linear. Obviamente,
crimes que envolvem violência, grave ameaça, são crimes que têm uma tendência a ter uma punição um pouco mais elevada. Mas crimes que não envolvem essa questão violenta por si só, existe uma possibilidade de diminuir isso. Então, essa diferenciação existe. Mas um bom advogado é aquele que, além disso, ele enxerga as nuances do processo. Ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. E ele mostra no processo aquilo que o juiz ainda não enxergou. Bacana demais. Olha a dica aí. Doutor Renan, qual a diferença entre suspeito, investigado, indiciado, processado e pronunciado? Qual a diferença aí dessa logística toda aqui do processo criminalístico? Vou resumir, vou ser bem objetivo, porque isso é claro, é tão claro quanto a luz do sol. O indiciado, o investigado, ele é uma pessoa que está em fase de inquérito policial. Então os policiais chamam ele, faz uma oitiva na delegacia, por que você participou disso? Por que sua conta estava nesse crime? Por que aconteceu isso? É uma pessoa indiciada, investigada. Agora, quando inicia um processo criminal, o juiz recebe esse inquérito policial da delegacia, ele fala, ó, tem indícios de autoria, indícios de materialidade, indícios de crime. Ali sim, transforma a pessoa em indiciado em acusado. E eventualmente no final do processo, se ele for condenado, se torna um réu. E se for um caso de júri, quando há crimes de homicídio, crimes de feminicídio com tentativa de morte, aborto, esses crimes assim, aí a pessoa é pronunciada para júri popular. Tudo que é pronúncia se trata de júri popular. Basicamente isso. E na sua ética, qual caso você não pega? Acredito que o único caso que eu não pego é aquele que ainda não chegou para o escritório. Porque se eu te perguntar agora e falar assim, ô Lincoln, o Joãozinho me mandou mensagem aqui que ele está sendo acusado de um caso de estupro. Não sei se pode falar isso. Sim, pode. Aqui é na Laje. Na Laje é contato com o povo. Ele está sendo um caso de estupro. E não defendendo, longe disso, eu estou pensando num cunho técnico. Só que o Joãozinho, ele fala que ele não cometeu estupro. Então como que a gente vai averiguar se ele cometeu ou não cometeu? Vamos pesquisar as provas. Para pesquisar a prova, ele precisa ser meu cliente. Porque eu preciso ter acesso à vida íntima dele, a ter acesso àquilo que ele fez, àquilo que ele deixou de fazer, para aí sim buscar a melhor condição possível no processo. Então, na verdade, quando a gente faz um juramento, aquilo que a gente fez na faculdade, aquilo que a gente passa na OAB, mostrando que nós estamos aqui em prol da justiça, isso sim deve ser o estigma de um maior advogado criminalista. E a gente vê, parafraseando o Rui Barbosa, ele fala que ele nunca pede pedindo, mas ele postula com convicção aquilo que ele deseja para o processo. Então eu acredito que o meu viés vem dessa escola. Ter convicção naquilo que você tem que assumir, entendeu? Bacana demais. Doutor, por que o acusado pode responder a um crime em liberdade? Ele pode responder a um crime em liberdade quando muitas vezes o juiz entende que as condições pessoais dele são benéficas para que ele não fique preso. Porque o direito penal ele usa um termo em latim que fala que é ultima ratio. A ultima ratio é a última instância. A cadeia, a prisão, é o último estigma que a justiça precisa ter contra alguém. Então, se a gente tem medidas protetivas como tornozeleira, restrição de locais, ir ao fórum semanalmente, mensalmente, para mostrar o que ele está fazendo ou deixando de fazer, isso que a justiça deve colocar em pauta. Antes de buscar a prisão, a justiça precisa ver se as outras medidas alternativas da prisão é mais benéfica para ele ou não. Bacana. Doutor, dificuldades, né? A gente fala sobre dificuldades, berço. Ali a vozinha iniciou uma trajetória sua na leitura, na literatura, e tu sempre observando ela. E você não tem um berço que direciona você para a justiça, como eu também não tenho um berço como político. Meu pai não é político, meus avós, meus tios não é político. E você tem esse berço, não tem? Como é que é essa dificuldade? Explica um pouquinho pra gente, não ter esse berço e chegar lá com a cara e com a coragem. Vou começar do nada pra brilhar o horizonte aí. Lincoln, o que eu mais tenho como gratidão são as pessoas que Deus coloca na minha vida. Amém. E eu creio assim que você é o reflexo das pessoas que você anda. Eu não tenho parente que é advogado, juiz, desembargador, promotor, não tenho nada, é só eu. Eu falo muito pra minha esposa que eu nunca fui um herdeiro. Qual o nome da esposa? Tem que falar o nome da esposa aqui na eu falo muito pra TV, minha esposa, Rebeca Lourenço. Rebeca, o homem é afiado, hein? Que eu não fui herdeiro, mas de mim virá vários herdeiros. Por quê? As pessoas que você anda,
elas precisam confiar em você. Então, acredito que se eu ligar para as 3 pessoas mais próximas de você e falar assim, cara, tu acredita que o Lincoln ele vai trazer uma revolução aqui para Santos? As pessoas vão falar que acreditam, porque elas acreditam na pessoa que é você. Então, as pessoas que sempre estiveram próximas de mim, sempre acreditaram que aquilo que eu queria é possível. Vou dar um exemplo. Na faculdade, eu gravava muito conteúdo informativo jurídico. Cara, eu juntava a galera ali do Marapé, a molecada de rua mesmo, tava jogando bola na rua, juntava a molecada ali e falava, gente, preciso gravar um conteúdo. Os moleques, eles paravam assim, Renan, o que tu quer falar? Ah, eu quero falar de beijo forçado. Aí a gente criava todo um teatrinho, eles com roupa ali de rua mesmo, da quebrada, enfim, e fazia, gravava e jogava na rede social. Aí eu chegava na faculdade, os burguesinhos, né, falava, caramba, o que você tem aí? Que esses moleques? Que é teus clientes? Não, não é, são pessoas que confiam em mim. Acreditam, né? Acreditam em mim. Então, um desafio que eu falo para todas as pessoas que estão ouvindo isso é, chama um desconhecido e fala assim, liga pro teu amigo. Se teu amigo falar, e fala pro teu amigo assim, ó, a pessoa aqui, tu acha que ele vai ser milionário, bilionário? Se teu amigo falar pra esse desconhecido que vai ser, é porque é a pessoa certa que você anda. E são essas pessoas que a gente tem que colocar no nosso ciclo, porque são essas pessoas que vai fazer a gente prosperar. E óbvio, o mais importante é ter uma esposa sábia, aquela esposa de Provérbios 31 que fala que ela é sábia e encoraja o homem. Porque metade das coisas que está acontecendo na minha vida não seria de mim, mas sim de Deus e da minha esposa, que todos os dias me incentiva diariamente a ser melhor que ontem. E tem que andar junto, hein? Junto é junto. Fez aquele, né, nem um pacto, né? Fez uma aliança com Deus, tem que andar junto, né? A aliança o qual carrega o casamento, né? Então, bacana, doutor Renan, agradecer aqui, falou um pouco dos vídeos, mas a gente vai abordar esse assunto agora antes de terminar. A gente tá chegando ao fim, mas ainda dá tempo. Fala um pouquinho dos teus vídeos nas redes sociais, como que achar o doutor Renan, como que ir lá seguir. Bora falar um pouquinho sobre os vídeos. Bom, se você não conhece, tá sem internet, tô brincando. O meu Instagram é Renan Lourenço LG. Renan Lourenco LG. E lá eu posto diariamente a rotina do advogado criminalista, aquilo que a gente faz todos os dias, aquilo que eu estou como advogado criminalista e busco todos os dias como principal de justiça. E o meu dever agora, atualmente, é ajudar jovens advogados. Trazer um pouco de esperança para quem não tem. Ser aquela luz no fim do túnel para jovens que também querem ser advogados e criminalistas, mas que não sabem por onde começar. E uma dica importante, quem faz tudo não faz nada. Então, se você está fazendo faculdade, está cursando, ou um cliente eventualmente que deseja, cara, se especialize desde a faculdade. Foque em um alvo só. A águia ela consegue atingir o alvo lá de 10, 20 metros de altura porque ela foca em só um alvo. Pode ter pedra, rocha, chuva, nuvem, raio, ela vai diretamente no alvo. Então, a gente precisa ser assim, objetivo onde a gente quer. Bacana demais, meu irmão. Obrigado aí por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa na Laje com o Lincoln Reis. Foi top demais. A gente deu risada, a gente falou um pouquinho dos casos do Dr. Renan e deixar aqui os nossos abraços às pessoas que seguem o nosso programa. Alô, Giba! Gostou do programa? Dr. Renan é fera, hein? Fera demais. Alô, Dona Tereza! Dona Tereza! Olha aí, hein? Fala lá pras amigas, pros amigos, quem tiver com algum problema na justiça aí, chama o Renan, Dona Tereza. Fala um pouquinho aí desse programa que a senhora assistiu hoje aqui na STV. Alô, Dona Noélia, Padaria Ponto Chique, Simval, Valdir. Alô, Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso. E você também, aquele casal raiz lá do Morro do Pacheco, Lito e Elaine e Lito. Um beijo no coração de vocês. Sintam-se abraçados por este apresentador. Até a próxima, pessoal!